Pai Senhor, irmãos, glória a Deus. Pai Senhor, você que nos assiste pela internet, Deus seja louvado. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Você está feliz de estar na presença do Senhor? É maravilhoso podermos passar momentos em comunhão na presença de Deus. E cremos que Deus, através da sua palavra, ministrará os nossos corações hoje. Cremos que Deus nos dará respostas hoje. Cremos que Deus vai solucionar problemas hoje. Cremos que Deus vai curar hoje. Cremos que Deus vai libertar hoje. Cremos que Deus vai mudar situações hoje. Creia nisso. Nós já vamos abrir o versículo que foi me dado como referência para a nossa campanha Fé e Esperança. Mas antes eu quero saber se tem visitantes. Alguém nos visita? Levante sua mão, por favor, lá atrás, seu irmão, aqui outro irmão. Mais alguém nos visita? Mais alguém? Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos. Sintam-se em casa e saibam que vocês estão na casa do Papai do Céu, viu? E na casa do Papai do Céu tem bênção, tem palavra, tem adoração. E vocês vão sair daqui abençoados no nome de Jesus. Deus os abençoe. Sejam muito bem-vindos no nome de Jesus. Vamos para a palavra, irmãos? Saudade que eu estava de ministrar. É uma coisa que eu amo fazer. Amo fazer. Quando na minha conversão a gente vai procurar, né? O que você gosta de fazer? Aí eu olhava para o louvor e falava assim, que coisa maravilhosa. Mas imagina o pastor Lúcio cantando. Imagina. Até tentei. Comprei um violão, tá lá em casa, novinho, para tentar tocar algumas coisas, mas não sai, irmão. Não adianta forçar. Quando eu estava começando a ter os calos nos dedos, eu falei assim, não, eu vou aprender. Questão de honra, que o pastor tem que saber tudo, inclusive tocar, né? Alguma coisinha que você vai fazer uma visita, né? Mas meu coração sempre se alegrou com a palavra, sempre. Até porque eu me converti lendo Bíblia, né? Quem sabe do meu testemunho? Em casa. Dia 7 de junho de 1998. Completei agora 22 anos de novo nascimento. Em casa. Lendo Bíblia. No Salmo 119, eu tive um encontro com Jesus Cristo. E de lá para cá o Senhor tem me dado graça de continuar firme. Então é algo que eu amo muito. Amo. É a ministração da palavra. Jeremias capítulo 29. Foi me dado um versículo. Em contrapartida também a liberdade de explorar do verso 1 em diante. Presta atenção. Jeremias 29. Nós leremos do verso 1 ao verso 14. A partir daí nós exploraremos tanto o contexto histórico como a aplicação e aquilo que Deus quer falar conosco. Assim diz a palavra do Senhor na minha versão, que é a corrigida. E estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém, que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois de saírem o rei Jeconias, a rainha, os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros, os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo, a partir daqui é a carta de Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Isso é Deus falando, irmãos. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos, e ali não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar,
e orai por ela ao Senhor, porque para a sua paz na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Glória a Deus. Uma das passagens mais conhecidas, normalmente a gente conhece os versos 11, 12, 13, 14, né? Mas no contexto histórico, para a gente poder adentrar a palavra, o contexto histórico aqui era o povo de Judá. Sabemos que Israel tinha sido dividido, tribo do norte, onde a capital era Samaria; Israel, tribo do sul, onde a capital era Jerusalém, Judá. E ali, por várias causas que nós também vamos discorrer, o povo tinha sido levado cativo por Deus. Deus utilizou nessa ocasião Nabucodonosor, que era uma das nações que estavam dominando grandiosamente o povo naquela época. Então o povo foi levado cativo, e Deus utiliza Jeremias, que era um profeta pré-cativeiro e também no meio do cativeiro. Jeremias. Outros profetas que nós aprendemos: Ezequiel, que é um profeta no meio do cativeiro. Nós vemos Daniel foi na primeira leva. Nabucodonosor sitiou Jerusalém por 5 anos. Aí você imagina, quando se sitia uma cidade, imaginemos nós, aqui em Águas Claras, por exemplo, imagine que a cidade é cercada de muralhas. Ora, nós ficamos cativos por alguns dias, por conta da pandemia, a quarentena, mas chega um momento que falta mantimento. Nós temos que nos deslocar para os supermercados, nós temos que ir nas farmácias para buscar mantimento. Aí você imagina se fosse cercado Águas Claras por muralhas, e aí o inimigo viesse e cercasse Águas Claras, acampasse e não deixasse a gente sair. 5 anos Jerusalém foi sitiada, e ali na primeira leva foram levados os melhores. Nabucodonosor, a Babilônia fazia muito isso, levava os melhores e deixava as pessoas mais doentes, os aleijados, os fracos, para eles não se rebelarem, se levantarem contra o rei que tinha conquistado aquela terra. E nessa leva foi Daniel, Ananias, Azarias, Misael. Aí a gente começa a juntar a Bíblia, né? A gente vai para o livro de Daniel, e você começa a entender o contexto. Você vê também Abacuque, que foi, ele lança Abacuque 3:17, nós até nos momentos proféticos aqui a gente fala muito. Ele lança demonstrando que aquela nação de Judá, aquele povo de Judá, estava agora cativo. Aí ele fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, os campos não produzam mantimento, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é o meu Deus, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Ele profetiza isso, verificando a situação de Judá no cativeiro, e começa a nos dar ensinamentos grandiosos. Então Judá está cativa, Deus leva Judá para o cativeiro, e a partir daí, irmãos, a partir do cativeiro babilônico, presta atenção nisso, a partir do cativeiro babilônico, encerra-se a monarquia em Israel. Nunca mais.
se tem monarquia. Nunca mais. O povo, quando volta, passa também a ter uma característica: nunca mais em Israel se teve uma nação com soberania plena. Não. Quando o povo volta, a partir daí eles foram sempre dominados pelos persas, dominados pelos gregos, pelos romanos. Sempre foi dominado até o dia 15 de maio de 1948. Foi quando novamente Israel passou a ser nação de novo. Olha, do cativeiro babilônico até 1948. Quanto que deu o cativeiro babilônico? Aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Meu Deus! Mas aqui dentro do que nós lemos, o povo está cativo, levantam-se profetas falsos e começam a profetizar: fiquem tranquilos, o cativeiro vai ser rápido, vai demorar só 2 anos. Não se acostumem com o novo local, não. Deus vai nos libertar em no máximo 2 anos. Vem Jeremias e fala assim: negativo, Deus não mandou esses profetas. E aí ele escreve essa carta, encaminha e fala assim: olha, Deus não mandou esses profetas, não resistam à prova de Deus, não resistam. O cativeiro vai demorar 70 anos e tem propósito. Vou mostrar para vocês por que 70 anos. Não resistam, submetam-se à ação de Deus na vida de vocês, submetam-se à ação de Deus na vida de vocês. O povo então tinha 2 opções: ou ouvir o profeta de Deus, ou ouvir os profetas que não eram de Deus. E aqui nós lemos então, até o verso 14, a carta de Jeremias, mas tem também no capítulo 29, mais 3 outras cartas. A segunda carta, do verso 15 ao verso 23, fala exatamente dos falsos profetas. Do verso 24 ao verso 29, é uma carta de Semaías para os sacerdotes do templo. E o restante do capítulo é Jeremias falando sobre Semaías. Aí você pergunta assim: por que Deus pega o povo escolhido, o povo amado, o povo selecionado e leva para o cativeiro? Por que Deus age dessa forma? Não é? A gente não vê nos carros hoje: sou filho do rei, então não vou nem estudar para concurso, a vaga é minha. Fala assim comigo: tolinho, vai estudar, porque quem vai passar é quem está dedicando nos livros. Deus é justo. As pessoas colocam assim: sou filho do rei, então o mal não virá. Deus, ele é Deus, então ele age de uma forma que muitas das vezes nós não vamos compreender de imediato, mas por mais difícil que seja, é o melhor para nós. Quer que eu fale uma coisa louca aqui? Quer que eu fale uma coisa louca? A pandemia com todo o caos, com mortes, infelizmente, meu Deus, mas falando de humanidade, não individualmente, mas para a humanidade é algo bom, porque chama a atenção. Muitos se converteram durante essa pandemia, muitos. Então Deus permite, inclusive ele registra na palavra dele. Então são umas coisas meio estranhas que acontecem, mas Deus, como foi falado aqui pelo pastor Joaquim, Deus está no controle de tudo, de tudo. E aqui, meus irmãos, Deus, ele verifica e encaminha os profetas para alertar o povo. Por que o povo foi levado para o exílio? Primeira, idolatria exacerbada. Esse povo começou a adorar os deuses estranhos. Um povo que era direcionado a adorar um único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus genuíno, começou a adorar deuses estranhos, começou a sacrificar seus filhos. Veja bem, Salomão, não existiu rei mais sábio, ser humano mais sábio. No final da vida de Salomão, ele tinha construído vários templos para deuses estranhos por influência das suas centenas de mulheres, inclusive um templo, um altar para o deus Moloque. Sabe o que se fazia no altar do deus Moloque? Sacrifício dos filhos. Pegava os filhos vivos, recém-nascidos, e jogava no fogo
para o deus Moloque. E o povo de Israel começou a fazer isso. Salomão construiu um altar para o deus Moloque. O povo de Israel sabe o que começou a fazer? Quando eles chegam em Canaã e veem os hábitos daquele povo, existiam altares onde havia as prostitutas cultuais, onde mulheres ficavam nos altares para ter relação sexual em cima dos altares para aqueles deuses. O povo de Israel começou a fazer isso. Começou, imagina os jovens naquela carga hormonal, e ver aquilo, porque aquilo ali era cotidiano deles. O povo começou a fazer isso. A idolatria, a adoração a deuses estranhos. E Deus, com todo o seu poder, com todos os sinais, Deus começou a ser deixado de lado. Quer um exemplo? Houve um momento em Israel que dentro do templo, de repente eles estavam lá fazendo uma faxina e acharam o livro da lei dentro do templo. E ficaram assustados. Acharam o livro da lei dentro do templo. É a mesma coisa da gente esquecer a Bíblia e anos se passarem. De repente vai fazer uma faxina aqui e acha a Bíblia dentro da igreja. E foi lido o livro da lei, e houve um avivamento gigantesco em Israel, porque aquele povo estava desacostumado a ouvir a palavra de Deus. A idolatria exacerbada, o pecado quanto mais. Pecado quanto mais é aquele que a pessoa pratica hoje, pratica amanhã e acha normal. Os vícios, tudo passou a ser normal no povo escolhido, o povo de Deus. E Deus lançava aquilo na cara do povo, alertando, comissionando os profetas. O povo não ouvia. O povo zombava dos profetas de Deus. O povo muitas das vezes batia nos profetas. E aí foram levantando falsos profetas. Cuidado com aquela pessoa, presta atenção no que eu vou falar. Você está em pecado. Cuidado com aquela pessoa que profetiza bênção na sua vida sem você ser consertado. Cuidado. É isso que acontecia. O povo no pecado, na idolatria, e os profetas vinham e só profetizavam coisa boa, porta aberta. Ficar num ângulo melhor, né, irmão? Para a foto sair bonita. Vai que pega a gente com aquela boca, né? E o povo então acreditou, começou a acreditar naqueles profetas. E somente dar valor naqueles profetas. Mas os profetas de Deus eram ignorados. A religiosidade exacerbada. O povo de Israel passou a viver a religião acima da essência da religião. Se nós não nos policiarmos, muitas das vezes a gente vive dessa forma. A religião acima da essência da religião. E aí nós vivemos externamente algo que não está arraigado internamente. Nós demonstramos algo, nós demonstramos um nível espiritual que nós nunca alcançamos. Ou muitas das vezes a gente exige das pessoas que cheguem a um lugar que nós nem conhecemos. Isso é religiosidade. Deus então permite que aquele povo seja levado ao cativeiro. Para os irmãos terem uma noção, aquele povo, eles tinham uma característica de idolatrar o templo, porque lá dentro do templo estava a arca, lá dentro do templo estava o candelabro, o menorá, os utensílios, os pães, todos os utensílios. Então aquele povo, naquele templo colossal, eles achavam que nação nenhuma poderia levá-los presos. Por quê? Porque lá estava o Deus verdadeiro. Então eles passaram a adorar mais o objeto, que era o templo, do que o Deus que era dono do templo, o Deus que habitava no templo. Então quando Deus permite que aquele povo seja levado cativo, irmãos, toda a glória do templo, tudo que Davi tinha separado, toneladas de ouro, de prata, de bronze, tudo, os utensílios consagrados, tudo que Salomão fez, toda a glória do templo, Deus falou: vocês estão dando mais valor às coisas materiais, ao que vocês veem, ao Deus verdadeiro e genuíno? Pois Nabucodonosor entrou e levou tudo, todos aqueles utensílios, profanou o templo, destruiu todo o templo, toda a glória do templo. Deus demonstrou: eu vou ensinar a vocês a essência da verdadeira adoração.
eu vou demonstrar para vocês o que é me adorar em espírito e em verdade. Em 2 Crônicas, capítulo 36, até pedi para os irmãos projetarem ali, para vocês entenderem como que era o povo de Israel. 2 Crônicas 36, verso 15 em diante, fala assim, ó: E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos seus mensageiros, dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas. Até o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Chegou no limite. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, Nabucodonosor, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e a todos os deu nas suas mãos, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, tudo. E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias a desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Por quê? 70 anos, profetizado por Jeremias. Vai lá em Levítico capítulo 25, verso 2 ao verso 4, você vai ver que Deus tinha estipulado para o povo de Israel: 6 anos vocês vão trabalhar a terra, mas no 7º ano vocês vão dar descanso para a terra. Esse 7º ano é santo, é uma forma de equiparar a sociedade. Ali as dívidas poderiam ser perdoadas, ali tinha uma série de leis, de regras, mas nunca o povo de Israel tirou o 7º ano, porque eles pensavam: o quê? Vou perder um ano? É melhor isso aqui, ó. E se você verificar quando começou a monarquia, que os reis não cumpriram a lei de Levítico capítulo 25, do verso 2 ao 4, dá mais ou menos os 490 anos. Mais ou menos os 490 anos. Aí você faz a divisão por 7, dá exatamente o 7º ano, que era para as pessoas terem guardado aquele 7º dia em consagração a Deus. Por isso 70 anos. 70 vezes 7, 490 aproximadamente. Tudo que Deus faz é perfeito. O povo duro tinha que ser moldado. Deus queria que o povo voltasse a confiar, a ter fé e esperança somente nele. Muitas das situações, esse povo com certeza tinha pessoas de todos os níveis espirituais. Tinha pessoas mais fiéis, tinha pessoas que não tinham temor nenhum, mas o pacotão foi um só para todos, irmão. O pacote foi um só para todos. Então quando Deus olha a sociedade, quando Deus olha o Brasil, Ele sabe que tem pessoas fiéis, mas muitas das vezes, presta atenção, para você até entender, uma das formas de Deus agir, porque a multiforme graça de Deus a gente não vai entender nunca, mas uma das formas de Deus agir, porque às vezes você fala assim: meu Deus, eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel na oferta, meu Deus, eu sou fiel, mas naquela questão, Deus não está tratando somente você, Deus está tratando no coletivo. E muitas das vezes nós também somos envolvidos por ações de Deus no coletivo. Deus quer tratar uma nação, Deus quer tratar o Brasil. Nós somos brasileiros, nós vamos ser tratados a despeito da nossa fidelidade. Entende isso? Muitas das situações que atravessamos é por nossa culpa individual, muitas. Mas outras é por culpa da humanidade. Aí vem a mão do Senhor, lógico, a mão do Senhor
que algumas coisas não chegam à nossa casa, mas a gente recebe influência. Essa pandemia, por exemplo, temos orado, temos profetizado, pedido a Deus. Lógico que alguns já foram acometidos, mas graças a Deus, Deus tem livrado. Mas temos orado que a maioria do povo de Deus seja aquela porcentagem que não vai pegar essa doença. Temos orado, temos profetizado. Deus tem livrado, mas algumas coisas a gente sente reflexo. Olha o trabalho, como fica impactado. Olha como fica a finança, a economia. Vários reflexos. Você vai na farmácia comprar um remédio, às vezes não tem, porque todo mundo já falou: esse remédio é bom para Covid, para eliminar a Covid, vai embora. Você recebe o impacto. No início você queria comprar álcool em gel. Quem lembra? Aquela fila, todo mundo doido, álcool em gel. Aí você recebe o impacto. Você é fiel, você é dizimista, você é servo de Deus, você não está em pecado. Aí você vai lá comprar, cadê o álcool em gel? Não tem. Ou quando acha, compra com preço absurdo. Você recebe impactos assim, irmão. Muitas das coisas que nós passamos é por culpa nossa, mas outras é por culpa da humanidade. Então Deus, ele tem várias formas de agir. Aí você começa a entender: estou entendendo. Vamos correr. Me foi dado um tema: fé e esperança. Deus muda situações. Fé e esperança. Deus muda situações. Ora, fé, a Bíblia dá a definição. Hebreus 11:1, o escritor fala: fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. É você ter certeza de uma coisa que você espera e você está convicto mesmo você não vê. Vamos traduzir? É você transportar o futuro para o presente como se ele já estivesse acontecido. Com convicção. E esperança? Você vai para a Bíblia e você não vai ver igual fé. Você vai ver esperança. Todas as vezes na Bíblia está atrelada ao sobrenatural e direcionada à confiança em Deus. Fé e esperança são duas palavras que estão totalmente interligadas. Uma não anda sem a outra. Não adianta você ter fé e não ter esperança. E não adianta você ter esperança e não ter fé. Aí você fala assim: tá, pastor, então dá mais uma tradução para uma aplicação no nosso dia a dia do que é fé e do que é esperança. Vamos lá. Fé é você ter certeza de que algo irá acontecer. Você tem certeza, convicção. Como eu disse, você transporta o futuro para o presente e você tem plena convicção de que algo vai acontecer. Exemplo mais claro do dia a dia: a mulher quando está grávida. O neném já nasceu? Não. Ela sabe que está lá na barriga. Ela sabe que está lá. E ela já age como se já tivesse nascido. Um dia vai nascer. 9 meses depois vai nascer. Para o homem é mais difícil. O homem não vê, não sente muitas vezes. Coloca a mão lá, mas não é a mesma coisa. Por isso que o amor de mãe começa a ser desenvolvido, porque é algo que Deus faz com perfeição. Então a mulher, ela tem plena certeza de que um dia o neném vai nascer. Fé, então, é a certeza de que algo irá acontecer. E esperança é saber esperar mantendo essa certeza. É você saber esperar mantendo essa convicção. Você espera e você tem certeza. Você então tem fé e você tem esperança. Você sabe esperar. Grande parte do ser humano não sabe esperar. Eu tenho fé, mas quer que aconteçam as coisas para ontem. Diante de situações desfavoráveis, eu quero elencar, nesses poucos minutos que nos restam, 3 tipos de pessoas baseados no contexto de Jeremias 29. O primeiro tipo de pessoa é aqueles que não têm esperança, aqueles sem esperança nenhuma. Aqui tinha pessoas sem esperança. Pessoas que começaram a colocar o seu coração porque eles perderam tudo. Irmão, eles perderam tudo, só não perderam a vida. Mesmo assim, alguns morreram no deslocamento porque era muito distante. E escravo não anda dentro do carro no ar-condicionado, não é? Como diz nós goianos, de a pé, no chinelão havaiano. Escravo
andando mesmo. Nessa ocasião não tinha coluna de nuvem e coluna de fogo, não. Muitos morreram no caminho. Mas esse povo perdeu tudo. Esse povo perdeu a liberdade. Você imagina, de um dia para o outro, você perde a liberdade. Epa, está começando a identificar. De março para cá, a gente perdeu a nossa liberdade. É ou não é? Não posso ir em qualquer lugar. Nem no meu condomínio eu posso mais ir na academia, na piscina. Eu pago para isso e não posso. Eu não posso mais sentar onde eu queria sentar. Eu não posso mais. Agora a gente perde a liberdade. Eles perderam a liberdade. Esse povo perdeu o emprego. Você imagina? Da noite para o dia perdeu o emprego. Está se identificando? Esse povo perdeu os sonhos. Todo mundo sonha. Todo mundo sonha. Sonha em ter uma casa própria. Sonha em ter um carro. De repente o seu sonho é aniquilado, porque você está preso, cativo. Esse povo perdeu a família. Muitos perderam o convívio familiar. Esse povo perdeu a relação de amizades. Não teve mais amigos. Aqueles amigos, muitas das vezes que cresceram de infância, não tem mais. Esse povo perdeu a sua igreja, que era o templo. Não tem mais não. Pode ir para a igreja mais não, porque não tem, está preso. Esse povo perdeu a esperança. Muitos deles perderam a esperança. Nos dias de hoje nós vemos várias pessoas que perderam a esperança. Várias pessoas que perderam a esperança. Porque talvez perdeu a liberdade. Muitos entraram em depressão. Alguns idosos, porque no início ficava aquelas piadinhas soltando nas redes sociais, o velhinho que não fica, né? O caminhão que pega idoso e prende. É difícil, irmão. Nos primeiros dias é fácil, mas depois fica difícil. Muitos perderam emprego. Muitos perderam sonhos. Muitos perderam familiares por conta de mortes. Muitos. E aí a esperança vai se esvaindo. Muitos. Diante dessas situações, para quem perdeu a esperança, está sem esperança, essa pessoa deve aprender a se adaptar. Essa pessoa deve aprender a se adaptar àquela situação, mesmo forçada. Ela tem que aprender a se adaptar. Quando eu perdi minha mãe em 2018, 14 de outubro de 2018, da forma que foi, quem estava aqui lembra, da forma que foi traumático, uma tragédia. A gente tem que se adaptar. Dói até hoje, e vai doer até Jesus me chamar. Mas você tem que aprender a se adaptar. Mesmo na força, você tem que aprender a se adaptar. Nós vemos nos dias de hoje, às vezes um cônjuge não quer mais o casamento. Você vai forçar, Deus não vai rachar a cabeça daquela pessoa e falar assim, fica. Aí tem algumas pessoas, como hoje eu estava vendo até no jornal, que gasta 85 mil. Para muitas das vezes para trazer a pessoa amada. Não sei nem se foi o caso, mas gasta tudo que tem para trazer a pessoa amada. Aí tem algumas propagandas aí, fulano de tal, né? Você paga um valor lá que traz a pessoa amada. Como? Se a pessoa não quer. Nem Deus, porque Deus ele é respeitoso. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se não abrir a porta, não vai entrar Jesus. Aí vem o ser humano e fala que traz a pessoa amada. Se a pessoa não quiser, irmão. Nos dias de hoje nós temos visto muito isso, né? Muito isso, infelizmente. Diante dessas situações nós temos que aprender a nos adaptar, a confiar em Deus, a ter fé e esperança. Salmo 39:7, agora pois, o Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Salmo 119:114, Tu és o meu refúgio, o meu escudo, espero na Tua palavra. Salmo 42:11, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Porque está batido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação, da minha face, o meu Deus. Está sem esperança, irmão? Perdeu? Você está sem esperança? Espera em Deus. Tenha fé, tenha esperança. O segundo tipo de pessoa que nós identificamos aqui são aqueles com falsas esperanças. O primeiro tipo é o que perdeu a esperança, não tinha. O segundo é com falsa esperança. Aqui são aqueles que deram ouvidos aos falsos profetas. Os falsos profetas falam assim: não ouça o que Jeremias está falando, não, vão ser 2 anos de cativeiro só. E o povo, opa,
Não vou nem armar a barraca. Jeremias está falando uma coisa, eu vou ouvir outra. E aí passa 1 ano, 2 anos, 3, e não acontece. Ou você nunca recebeu uma profecia, conta nos dedos, 10 dias. Aí você na expectativa conta 10 dias e não acontece. É a profecia que não vem de Deus. Deuteronômio 18 fala que o profeta de Deus também pode profetizar na carne, sabia disso? Como que eu faço então? 1 João 4, verso 1. Não julga o profeta não, que aí você entra em Mateus 7, julgando a pessoa. Julga a profecia. Vai lá, julga a profecia. Recebeu? É de Deus. Se é de Deus, eu tomo posse, eu não abro mão, porque se for de Deus, vai ser cumprida na minha vida. Se não for de Deus, não vai ser cumprida. Jeremias falou 70 anos, e aquele povo colocou o coração nas falsas expectativas. E quando você cede a falsas esperanças, significa perder o que Deus planejou para nós. Eu vou repetir: quando você cede a falsas esperanças, significa que você está perdendo o que Deus planejou para você. Todos os planos e sonhos de Deus, você cede às falsas esperanças. Você ouve uma palavra que não é de Deus. Aqui está a palavra que é de Deus, mas você não ouve, você ouve a palavra que não é de Deus. Por consequência, você perde o que Deus planejou para você. Simples assim. Jeremias falou para aquele povo: construam casas. Presta atenção nisso. Formem famílias, sejam prósperos, descansem mesmo no cativeiro. Olha Deus, Espírito Santo falando para alguns aqui, mesmo na situação desfavorável. Mesmo na situação desfavorável, construa casa, irmão. Forme família, seja próspero, descanse mesmo no cativeiro. E aí tem uma coisa interessante demais aqui no verso 7 de Jeremias 29. Deus fala assim: ora para ter paz, para vocês viverem em paz. Você fala assim: ué, foi Deus que colocou no cativeiro, na mão do inimigo? E Deus fala ainda para eu orar pelo inimigo, para eu ter paz. É Deus querendo que você ative o poder da oração. É que você tenha vida espiritual, independente da circunstância e do local que você tiver. Para você aprender a ter paz. Para você aprender a ter paz. Para você aprender a dormir a despeito de tudo estar desfavorável. É para você dormir e falar assim: meu Deus, eu quase não ouvi o barulho do celular tocando. Quase não ouvi porque eu estou com tanto sono. Meu Deus, eu estou descansando tanto no Senhor. Dormir igual um anjo, igual as pessoas falam. Aquele sono gostoso. E os problemas estão tudo em volta. Cheio de problema. É doutrina, irmão. Eu aconselhava ontem uma pessoa, eu falava assim: é doutrina. Que pena que a gente não vai ter tempo para escorrer muito. Mas quando vier um pensamento ruim, aprenda a mudar o pensamento ruim em pensamentos bons. Quando vier aquela tristeza, comece a lutar contra a tristeza. Ué, Efésios 6, quando fala das peças da armadura, tem uma que fala que é o escudo da fé, para você livrar dos dardos inflamados do maligno, não é? O que é o dardo inflamado do maligno? Vou te explicar. É quando você está tudo bem com o cônjuge, tudo bem em casa, de repente, aquele dardo inflamado. Você, sabe aquele desânimo, sem motivo nenhum. Dardo inflamado do maligno. Não tem motivo não. Aí você ativa a sua fé para você se livrar do dardo inflamado do maligno. Então você luta contra a depressão. Você luta. Não estou falando aqui dos profissionais para você ignorar remédio. Não, eu estou falando que você individualmente, você é a maior arma para você vencer. Basta você querer. Basta você dia após dia você ir cultivando isso. Daqui a pouco está uma árvore frondosa no nome de Jesus. Deus queria que eles aproveitassem o tempo e valorizassem o que conquistariam no cativeiro. Deus queria, sabe por quê? Que Deus queria que eles construíssem casa. Sabe por quê? Que Deus queria que eles fossem prósperos, formassem família. Está aqui o segredo. Irmão, Deus queria que eles fizessem isso. Presta atenção. Deus quer que na situação desfavorável
você seja próspero, você construa casa, você leve a sua vida normalmente. Sabe por quê? Que Deus quer que você se estruture, porque você deve estar muito bem estruturado para quando chegar o fim da luta. Para quando você chegar ao fim da luta, você sair da luta muito bem estruturado. Deus quer isso, irmão. E para finalizar, o terceiro tipo de pessoas que nós vemos, o primeiro é quem perdeu a esperança. O segundo é o que tinha falsas esperanças. O terceiro eram aqueles que tinham esperanças verdadeiras. O que é a esperança verdadeira, pastor? Esperança verdadeira é aquela que está em Deus e na sua palavra. A esperança verdadeira é aquela que você olha para a situação e fala assim: Jesus, eu não consigo dar mais nenhum passo. Jesus, eu não consigo nem me levantar, mas eu vou dizer uma coisa para o Senhor: mesmo rastejando, eu vou continuar, eu não vou parar, porque nada, nem ninguém nessa vida pode fazer com que eu pare. Nada, nada, nada. Nem ninguém tem o poder de me fazer parar. É isso que você deve fazer no seu trabalho. Aquele chefe do diabo, olha, Deus, eu abençoo a vida dele, porque ser humano nenhum vai tirar minha paz no meu trabalho. Vai ser o meu melhor dia de trabalho. Aí o cara está lá, aquele chefe chato, te colocando um monte de trabalho, e você está só profetizando. Falo com autoridade que eu já fiz isso. Sabe o que Deus faz no tempo certo? Sabe o que Deus faz no tempo certo? Deus tira. Porque Deus coloca, mas Deus tira. Deus coloca, mas Deus tira. E aí você fala: meu Deus, como é maravilhoso viver a tua palavra. Aí você passa a ter a esperança verdadeira. Independente da situação, você começa a buscar a Deus, a orar, a ter fé, esperança, confiança. É confiar que um dia tudo isso vai passar. É você tentar enxergar o futuro sem negligenciar o presente. Não estou falando aqui que você tem que fechar os olhos à mercê da situação, não. Mas você enxerga o futuro, irmão. Ao invés de ficar pensando só em problema, enxerga o futuro. Ah, eu tenho prestação do apartamento para pagar, prestação da casa para pagar. Faça igual eu faço isso. Tem que pagar? Tem. Mas eu enxergo a casa quitada, eu enxergo o apartamento quitado. Eu enxergo, faltam quantos anos? 20 anos. Mas eu enxergo, irmão, eu enxergo e começo a materializar. Meu Deus, quando eu quitar, olha, eu vou comprar isso, eu vou poder reformar, eu vou poder fazer aquilo outro. Você tem que enxergar o futuro, sem negligenciar o presente. Porque às vezes a pessoa se consome demais com o presente. É viver o hoje com excelência. Se no cativeiro ou na terra prometida, o importante, meu irmão, é você estar com Deus. O importante é você adorar a Deus. O importante é você ter Deus. Isso é o importante. E aqui eu fecho, e eu peço que você fique de pé no nome de Jesus. E aqui eu fecho que nós temos então, diante daquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco, nós temos duas alternativas. Nos sobram duas alternativas. São elas: a primeira alternativa, diante da particularidade de cada um. Eu sei que muitos irmãos estão no extremo de áreas da vida que nunca imaginaram que estariam: financeira, profissional, familiar, saúde física. Muitos. Se nós colocarmos aqui, são vários níveis. Talvez você esteja num momento muito bom, mas você tem também essa alternativa. A primeira alternativa é você desanimar, é murmurar, é você entrar numa depressão e começar a se consumir com os problemas, deixar os problemas dominarem você, até querer a morte, até adoecer e querer a morte, e perder vários dias da sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma das coisas mais valorosas, esses dias eu até publiquei isso, uma das coisas mais valorosas que nós temos é o tempo, que passa muito rápido. E aí um dia você vê, e Deus queira que isso nunca aconteça, você fala assim: perdi muito tempo da minha vida. Então você pode desanimar, murmurar, entrar em depressão, se envolver no problema, ou
Segunda alternativa. Segunda alternativa. Isso é decisão. Vida cristã é feita de decisão. Eu não falei para vocês, um dia eu me decidi por Jesus. Nasci numa outra religião e eu me decidi por Jesus. É decisão. Ou você pode confiar, presta atenção. Você pode confiar. Você pode, diante da circunstância desfavorável, você pode confiar, você pode ter fé. Tudo está difícil, deixa lá, mas você tem fé. Você pode, tudo está contra. Você pode ter esperança que dias melhores virão. Você pode, olha só que coisa doida. Você pode escolher ser alegre ao invés de ser triste. Você pode, quem vai te proibir de ser alegre? Você pode, ao invés de se envolver na luta, você pode escolher ter paz. Eu vou ter paz e pronto. Eu vou ter paz e pronto. Você pode, a despeito de tudo que você está passando, você pode ter regozijo. Pode, Você pode, a despeito de tudo estar contrário, você pode falar: eu sou abençoado e não abro mão da minha bênção. Você pode, Você pode. Você pode viver dias de glória. Dias de glória em meio ao caos. Você pode. A despeito de estar enfermo, você pode falar: eu sou curado, eu tomo posse da minha cura. A doença está lá, mas você fala: eu tomo posse da minha cura. Fé é isso. Você pode, mesmo estar ruim financeiramente, você pode falar: eu sou próspero. Eu sou próspero. Você pode, mesmo que os seus olhos não vejam, você pode viver a concretização da sua promessa. Você pode. A segunda situação é só assim. Presta atenção. O Deus que muda situações. É só assim, na segunda situação, que Deus vai mudar a sua situação. Feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, é no teu nome que a tua palavra foi ministrada, ó Deus. Diante de ti estão pessoas dos mais variados tipos, meu Pai. Pessoas com os mais variados, talvez, problemas e situações, muitas das vezes desfavoráveis. Mas eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha o Senhor venha fazer com que todos escolham a segunda alternativa, de ter fé, de ter paz, de viver dias de glória, de receber a bênção, de concretização da promessa. Meu Deus, de viver em paz. Viver em paz. Pois no nome de Jesus, eu ministro essa palavra sobre a sua vida. No nome de Jesus Cristo, eu ministro essa palavra sobre a sua vida. No nome de Jesus Cristo, eu ministro essa palavra sobre a sua vida. Receba no nome de Jesus. Glória a Deus.